Olá, sejam bem-vindos para o nosso quadro Bate-Papo Saudável. Estou aqui com o Guilherme Schneider e a gente vai falar um pouco sobre a saúde da mulher. Guilherme, qual que é o papel da progesterona no corpo da mulher e se influencia na feminilidade dela? Uhum. Ótimo, Amanda. Boa pergunta. O que que acontece? A maioria das mulheres chega até mim ou pelo Instagram mesmo, pelas redes sociais e fala assim, Guilherme, parece que minha vida ela já está totalmente bagunçada. Parece que eu já não sei mais quem eu sou. Por quê? Quando eu tinha lá meus 15, 18 anos, parece que a vida era mais feliz, era mais alegre, tinha bem-estar. E depois, agora, depois dos 35 anos, parece que eu só fui ladeira abaixo. O que está acontecendo comigo, Guilherme? Então, a primeira coisa que eu vou falar para essa mulher é: possivelmente os seus hormônios estão desregulados. Por quê? O que tem a ver o hormônio com tudo isso que eu estou falando aqui? Eu gosto de dizer que os hormônios são o presidente, vamos dar uma metáfora aqui, o hormônio é o presidente. As vitaminas, os minerais são os vereadores. Como assim? Imagina que os vereadores da tua cidade querem construir uma escola, querem construir uma creche, eles querem fazer isso, só que você precisa do alvará para construir isso se o prefeito ou o presidente assinar, autorizar. Então, todas as vitaminas, os minerais que são os vereadores, para eles poderem funcionar muito bem, precisa do manda-chuva, precisa do prefeito ou presidente, que são os hormônios. Então, às vezes, você cuida da sua alimentação, você cuida do estilo de vida, faz jejum, tem uma rotina saudável, porém, os seus hormônios estão todos desregulados. Qual que é a consequência disso? Você se sente muito doente, mesmo se cuidando. Por quê? Eu gosto de dizer que o hormônio que faz a mulher ser feliz, olha só, o hormônio que faz a mulher ser feliz é a progesterona. Progesterona, ó, progestação, a favor da gestação. Ele é um hormônio que faz a mulher engravidar. É o hormônio que faz a mulher se sentir bem, que faz a mama ser saudável, que faz o útero ser saudável. Então você precisa de muita progesterona para você, mulher, ser feliz emocionalmente e espiritualmente e também fisiologicamente. Eu sei que você vai falar, mas espiritualmente sim, porque quando você está bem com você mesmo, facilita você estar bem espiritualmente e emocionalmente. Então a progesterona, eu gosto de dizer ela assim, que ela é um hormônio antidepressivo. Você já ouviu falar, Amanda, daquelas mulheres que tiveram filhos e logo depois descobriram que têm depressão pós-parto? Então, uma das causas é deficiência de ômega 3, que eu posso já explicar, e também deficiência de progesterona. Por quê? A mulher, ela já engravidou, ela já, por exemplo, já tinha pouca progesterona. Aí o que que acontece? Toda a placenta que ela é produzida, vamos dizer, no segundo trimestre, aquela placenta ela é cheia de progesterona. Para você ter ideia, é 400 vezes mais progesterona do que quando ela não estava grávida. Então ela tem muita progesterona, por quê? A progesterona vai manter esse útero, esse bebê ali saudável. Só que a progesterona, quando o bebê nasce, ou de cesárea ou de parto normal, a placenta sai fora. Então, o que que acontece? A progesterona da mulher cai a zero, então ela não tem mais progesterona. Então, se esse corpo dessa mulher, antes dela engravidar ou durante a gestação, não era um corpo saudável, tinha uma dificuldade de produzir progesterona, quando o bebê nasce, sai a placenta, sai toda a progesterona. Então ela fica sem progesterona e ela fica sem o hormônio que protege o cérebro da mulher, que é o hormônio antidepressivo. Então, a maioria das mulheres que têm depressão pós-parto, a maioria delas é deficiência de progesterona, porque perdeu tudo. Então, ela demora um certo tempo para aumentar essa progesterona de novo. E se ela faz algumas coisas, que eu vou explicar aqui, se ela faz algumas coisas de errado, pode ter certeza que a progesterona não vai subir. Ou se subir, mínima coisa. E ela vai ter então depressão, vai ficar triste. Aí o que que ela vai fazer? Vai ir num psiquiatra e o psiquiatra que talvez não olhou essa deficiência de progesterona, às vezes pode te dar até um antidepressivo. E se sua causa de depressão for deficiência de progesterona e você recebe um antidepressivo,
você vai melhorar o sintoma, mas você ainda vai continuar com depressão, porque em nenhum momento alguém avaliou sua progesterona e tentou aumentar para você. Então você vai ter para o resto da vida depressão enquanto você não melhorar a progesterona. Deu para entender, Amanda? Ficou claro? Então, a progesterona influencia no emocional da mulher também. Claro, claro, porque assim, ó, o que que acontece? Antigamente, na época da pedra, vamos falar assim, na época da pedra, o homem vivia na caverna e a mulher também. Só que qual que era a função do homem? Porque como ele era maior, ele tinha mais massa muscular, ele tinha que sair da caverna para ir caçar. E aonde que ele ia caçar? O que que ele ia fazer? Ele ia um dia para o norte, outro dia para o leste, outro dia para o oeste, outra hora para o sul. Porque se ele ficasse só numa região, por exemplo, só no norte, aquele território do norte não ia ter tanto alimento, porque ele ia matar tudo. Então ele precisava todo dia ir alternando. E vamos lá, o homem tinha GPS? Não. O homem tinha celular, carro para se locomover, para se localizar? Não. Então o homem, pela ação da testosterona, fez ele ter uma visão espacial muito superior à mulher. Então, por exemplo, ele está tão focado na caça que ele aprendeu a focar uma coisa de cada vez. Então, nos dias de hoje, um exemplo disso é que você vai ver que seu marido ou ele assiste o jogo, ou ele faz outra coisa. Ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Isso não é ser inferior, não é ser um bocó. É porque ele foi focado na caça, foi focado numa visão espacial de voltar para casa. Então, todo dia ele ia caçar, por exemplo, no norte, e final do dia ele tinha que achar a caverna de novo. Então, ele criou essa visão espacial, tá? Porém, a mulher, o que que acontece? Naquela época, ela ficava na caverna. Por quê? Porque ela tinha a obrigação de cuidar das crianças. Então ela ficava com as crianças na caverna. Porque ela não podia ir caçar junto se ela tinha crianças. Quem que ia ficar com as crianças? Uma onça ia vir comer as crianças. Então ela ficava para cuidar das crianças. E ela ficava cuidando dela e cuidando da caverna. Então isso criou-se dentro dela a energia feminina, que eu já vou explicar profundamente. A energia feminina fez com que o cérebro da mulher fosse tão desenvolvido, é mais desenvolvido que o do homem, tá? Porque ela consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. Então ela cuida da criança, ela cuida da caverna, ela cuida dela, ela limpa aqui, faz isso, ela faz tudo ao mesmo tempo, diferente do homem que faz uma coisa de cada vez. Agora você entendeu? Então o que que acontece? A mulher, ela teve uma energia feminina. Só que vamos pensar o seguinte: o homem, enquanto ele estava no meio do mato, ele estava tranquilo, se cuidando? Não. Ele não estava preocupado se ele se sujou de lama, não estava preocupado se ele se arranhou numa árvore, ele não está preocupado com a estética dele, ele não está preocupado em cuidar dele. A única missão que o homem tinha naquela época era ir caçar e trazer o sustento para casa. Então, essa energia, isso aí é um arquétipo masculino. O homem, desde a época que o mundo é mundo, ele tem essa energia de não focar nele, não se cuidar e fazer o quê? Sair para caçar, sair para rachar lenha, sair para trazer o sustento para casa. O homem, ele sente essa necessidade. Já a mulher, olha só, já a mulher, Amanda, o que que acontece? Como ela ficava na caverna e ela tinha os seus filhos, querendo ou não, ela tinha mais tempo para ela, porque ela estava na caverna, o que que ela ia fazer? Então a mulher aprendeu a se cuidar. Ela cuida muito bem das crianças, ela educa as crianças e ela tem tempo de cuidar da caverna, trazer beleza para a caverna e também aprendeu a se cuidar. Então, aí entra o arquétipo feminino. Isso, para você ter ideia, está dentro da nosso gene, dentro da nossa genética, desde que o mundo é mundo, aonde a mulher ela era feliz quando ela estava nesse papel, onde ela estava se cuidando. Essa é a questão, se cuidando. Então, olha o que, que tem a ver esse arquétipo, o que, que tem a ver com hoje, no que diz respeito aos dias de hoje e a questão hormonal. A mulher, para você entender, quando ela está feminina, e para ser feminina, ela está em paz, ela está tranquila. Por quê? Se ela está dentro da caverna, qual a chance de ela encontrar um animal selvagem, uma onça, por exemplo? Talvez é uma vez ao dia, olha lá.
O homem não, o homem, como ele está andando, ele está se arriscando mais, ele tem mais chance de encontrar onça, macaco, animais selvagens para ele enfrentar. Então o homem ele foi se adaptando ao estresse. Então o homem se dá muito melhor fisiologicamente com o estresse do que a mulher, porque a mulher naquela época ela não tinha tanto estresse. Ela tinha tempo para ela. Então quando a mulher tem tempo para ela, ela não tem estresse, agora entra a fisiologia. Presta atenção, você já entendeu o homem e a mulher. Agora eu quero que você preste muita atenção. Vamos lá. O colesterol, vamos pegar a parte superior aqui. O colesterol, ele se transforma em pregnenolona. Essa pregnenolona, ela vai para um caminho e se transforma em progesterona. Progestação, o hormônio feminino, que faz a mulher ser feliz, que faz a mulher ter os órgãos saudáveis. E essa progesterona aí que eu quero que você preste atenção. Essa progesterona, ela também se transforma em cortisol, que é o hormônio do estresse, da fúria, da luta ou fuga. Então pensa comigo, se na época da caverna a mulher ela não tinha tanto estresse, ela não tinha trabalho, ela não tinha conta para pagar, ela não tinha briga com o marido, até porque o marido estava fora de casa, ela tinha o dia inteiro uma mansidão. Vamos pensar comigo, se na época da caverna a mulher ela estava tranquila, ela estava em paz, ela não estava estressada. E quem que é o hormônio do estresse? O cortisol. Lembra que eu falei que a progesterona se converte e se transforma em cortisol? Mas se a mulher é tranquila, ela está com energia feminina, ela está se cuidando, ela está em paz, ela não tem o porquê essa progesterona se transformar em cortisol. Deu para entender? Então ela tem poucos níveis de cortisol no nível ideal e tem muita progesterona, que mantém ela com o emocional saudável, com a mama saudável, com o útero saudável, muito fértil, pele, cabelo, unha bonito. A mulher era feliz. Agora, vamos falar dos dias de hoje, pessoal. Vocês que estão ao vivo aqui e vocês aqui do podcast. Para quem não sabe, eu estou ao vivo no podcast, tá? Quem é mulher nos dias de hoje, você vai perceber que você não fica mais na caverna, você não cuida mais das suas crianças como antigamente e você não vive em paz como a época da caverna, dessa explicação. O que que hoje a mulher ela quer? Ela quer competir com o marido. Gente, eu não estou sendo machista, não estou sendo homofóbico, nada disso. Pelo contrário, eu estou trazendo conhecimento para você ver se faz sentido para você ou não, tá bom? Antes de querer me julgar, vê se faz sentido para você. Hoje em dia, a mulher, ela quer competir com o homem. O homem continua saindo da caverna, ele vai para o escritório, ele vai para a empresa dele, ele vai para o trabalho dele, ele faz o papel dele, certo? E volta para casa. E a mulher, ela vai, hoje em dia, ela quer competir com o homem, então ela quer ser médica, ela quer ser contadora, ela quer ir trabalhar, ela quer sair para trabalhar, então ela está saindo da caverna. Então, quando a mulher trabalha o dia inteiro, ela volta para casa e o marido também volta para casa à noite. Só que é natural a mulher se sentir na obrigação de cuidar da casa. Mesmo que ela não cuide da casa, mesmo que ela não limpe a casa, mesmo que ela não arrume as crianças, mesmo que ela não limpe a louça, mas é obrigação da mulher, você sabe disso, que mesmo você trabalhando fora, quando você chega em casa, é você que fica responsável. Então, mesmo como eu falei, mesmo que você não faça, você tenha uma mulher que trabalhe para você, mesmo assim, você vê se as crianças têm a roupa passada, você vê se as roupas estão limpas, você vê se tem comida, você vê se a louça está limpa. Mesmo que você não faça, você sente a obrigação de cuidar. Já parou para pensar? Você ao vivo já parou para pensar nisso? Então, o que que acontece? A obrigação da mulher agora duplicou. Porque além dela ter a obrigação em casa, ela tem a obrigação no trabalho. Só que, pensa comigo, se a mulher no dia de hoje ela sai da caverna, ela tem onça o dia inteiro, ela tem onça o dia inteiro no sentido de hoje ela tem o chefe, ela tem aquela pessoa desnecessária do trabalho que incomoda ela tem conta para pagar, ela tem imposto para pagar, ela tem obrigações. E essas obrigações fora da caverna, sabe o que que acontece? Libera cortisol. Libera hormônio do estresse o dia inteiro. Sendo que, como falei antes, o homem foi preparado para ter cortisol. Quanto mais estresse o homem passa, mais homem ele fica. A mulher agora, quanto mais cortisol, presta atenção aqui, vê se faz sentido. Quanto mais estresse a mulher tem,
sabe o que vai acontecer? Mais cortisol ela vai ter. E eu não falei para vocês que antes que a progesterona se transforma em cortisol? Então, para você ter cortisol, infelizmente, mulher, se você se encaixa nessa mulher que trabalha, que paga a conta e divide coisas com o marido, você sai da caverna, essa progesterona que era para te ajudar se transforma em cortisol. Aí você é uma mulher estressada e você não tem progesterona. Aí você vai ter problema na mama, você vai ter problema no útero, síndrome do ovário policístico, mioma, endometriose, cólica, pode ter doenças cardiovasculares, porque a progesterona ajuda o coração, você pode ter problema ósseo, porque a progesterona ajuda também a manutenção óssea. Você agora bagunçou todos os seus hormônios. Não é à toa. Você que está aqui ao vivo comigo, vê se faz sentido, coloca se faz sentido aqui embaixo nos comentários. Se porventura você que é mulher, que trabalha fora, e você tem um marido, você pode ver que seu marido trabalha o dia inteiro, ele chega à noite em casa, ele pode ter um dia terrível, ele vai querer transar com você. Agora você, mulher, que trabalha o dia inteiro, se estressa do mesmo jeito, chega à noite, sabe o que você quer? Paz. Concorda comigo ou não? Que você quer ter paz, você não quer incômodo, você quer ficar tranquila com você mesmo. Por quê? Porque você recebeu muito cortisol e você não foi preparado para receber tanto cortisol assim. Tá fazendo sentido? Aí começam as doenças. Então, sim, a mulher, quando tem altos níveis de progesterona e tem baixo cortisol, ela é mais feliz. Ficou claro, Amanda? Sim, inclusive antigamente, né, era as mulheres que ficavam em casa, cuidavam do cabelo, tinham rotinas de autocuidado, e Uhum. isso era muito bom para elas, e quem saía trabalhar era o marido, né? Sim, E hoje em dia isso tá totalmente ao contrário, as mulheres acham que elas têm que trabalhar, se matar trabalhando, e isso acaba, prejudicando muito na saúde delas, né? com certeza. Prejudica Inclusive, muito. inclusive com o cortisol elevado, o colesterol, a TPM, tem mulheres que têm cólicas menstruais e tem mulheres que não têm, né? Uhum. Isso não é normal sentir cólicas. Uhum. Não, ó, gente, a mulher que sente cólica não é normal. Então, se você está prestes a menstruar ou durante a menstruação, você sente cólica, mulher, presta atenção. Se você sente cólica, isso não é normal. Cólica é um sinal que teu corpo está inflamado, teu corpo não está bem. Então, o que que piora essa cólica? O que que faz você ter cólica? Primeiro, é tudo que inflama você. O que que inflama você? Alimentação errada, açúcar, leite, derivados de leite, glúten, amendoim, soja, milho, industrializados em gerais, que são alimentos que não foi preparado para o ser humano comer. Tudo isso gera uma inflamação no seu corpo, mesmo que seja em baixos níveis, mas acontece inflamação. E todo dia, a longo prazo, você vai comendo esses alimentos que te prejudicam ao invés de te ajudar, o teu corpo inflama, libera citocinas inflamatórias, que essa inflamação se espalha para o teu corpo inteiro. E piora a mulher quando está na TPM, ou quando vai menstruar, ou está menstruando, que gera cólica. Então, uma das coisas que aumenta a inflamação é você comer errado. Segundo ponto que acaba inflamando o seu corpo e dá cólica é o estresse. Por quê? Se você é uma mulher que trabalha, que se dedica, que quer ganhar dinheiro e tudo mais, não tem problema nenhum. Só que você tem que fazer isso com cuidado, porque se você exagerar na dose, você está aumentando o seu cortisol e você abaixa a progesterona, que você já aprendeu isso. Se você entendeu que a progesterona te ajuda, mas ela se converte em cortisol e você é uma mulher estressada, cortisol é igual corticoide, é inflamatório, piora a cólica. E como você agora tem muito cortisol, automaticamente você tem baixa progesterona, gente, progestação, prepara a mulher para engravidar. Para você engravidar, você precisa de um útero saudável. Então, a progesterona é a favor da saúde do útero. Se você não tem progesterona e muito cortisol, você inflama, sente cólica, sente dor. Aí você recorre ao quê? Doce. A maioria das mulheres, quando sente cólica, acaba afetando o emocional dela também. Ela recorre ao doce, que piora. Piora. Então, vai dar mais cólica e mês que vem ela não se cuidou, vai ter mais cólica. Então, em resumo, cólica é um sinal de inflamação, alimentação errada piora, estresse piora, então excesso de cortisol piora, sedentarismo, os seus hormônios todos irregulados, inclusive progesterona, tudo isso piora a cólica.
E em questão do anticoncepcional, ele também desregula os hormônios, né? Sim. Uhum. O uso do anticoncepcional eu não recomendo para ninguém. A mulher, presta atenção, a mulher que usa pílula de anticoncepcional, ela é considerada uma mulher menopausada, é considerada uma mulher de 70 anos. E você imagina você de 25, 30 anos, você está com um fisiológico de uma mulher de 70 anos. Por quê? Qualquer pílula anticonceptiva acaba desregulando todos os seus hormônios. Inclusive, o anticoncepcional, ele para de produzir testosterona, ele faz o teu corpo parar de produzir testosterona. Por quê? Qual é o dia que a mulher produz testosterona? Quando ela ovula. Quando a mulher ovula, ela produz testosterona para ter vontade sexual e ter a fecundação. Só que o anticoncepcional, ele não deixa você ovular. Então, se você não ovula, você também não libera testosterona. E se você, mulher, não tem testosterona, você começa agora a ter uma predominância estrogênica, você vai ter lipedema, celulite, você vai ter fadiga, cansaço. Tu vai na academia, não vai ter resultado nenhum. Mulher que usa pílula não tem efeito benéfico na academia. Por quê? Porque não tem testosterona. E não vai ter vontade sexual. Se você é uma mulher que toma pílula, vontade de sexo você não vai ter. Você pode até fazer, mas vontade, mulher, você não tem vontade. Você pode até fazer com seu marido, mas se você tem pílula, você usa pílula, a tua testosterona está baixa. Então a vontade sexual vai embora. Então, se você não tem testo, mulher, vai dar problema ósseo, vai dar problema na pele, vai perder musculatura, aí você vai começar a adoecer. E toda pílula tem uma capacidade de aumentar os estrogênios. E aumenta estriol, estradiol, estrona, que a longo prazo, esse excesso de estrogênio cria-se uma predominância estrogênica. Por quê? Porque você para de também produzir progesterona. Sua progesterona ela fica inacessível, ela não é útil. Então tua progesterona cai, testosterona cai e aumenta a predominância estrogênica. O estrogênio aumenta, fazendo assim você ter hipotireoidismo, porque a predominância estrogênica prejudica a tireoide. Automaticamente, se sua tireoide está lenta, vai ter queda de cabelo, unha fraca, intestino preso, pele seca. O intestino, gente, não funciona para quem tem problema de tireoide. Aí você tenta fazer de tudo para o seu intestino funcionar, ele não funciona, tá? Aí você começa a engordar, então a predominância estrogênica faz você engordar. Aí você quer emagrecer e não consegue. Como eu falei antes, dá lipedema. Predominância estrogênica causa lipedema. Se você já tem a genética para isso, piora. Então você tem lipedema e não sabe por quê. Para pensar. Quando você começou a usar pílula anticoncepcional, logo após começou a dar celulite e lipedema, começou a dar retenção de líquido. Então, assim, gente, eu não recomendo você usar nenhum tipo de método anticonceptivo. E qual que seria o estilo de vida mais adequado, uma alimentação mais adequada, para melhorar esses sintomas? Você diz quais sintomas, Amanda? Questão hormonal, lipedema, estresse. Aham. Dando os conselhos aqui. Como eu tenho um estilo de vida saudável para eu melhorar a minha saúde, óbvio, mas também controlar o emocional e também o fisiológico. Bora lá. Primeiro passo, gente, é você cuidar da sua alimentação. Gente, o peixe morre pela boca. Eu sei que todo médico deveria saber sobre alimentação e todo nutricionista deve saber muito sobre o fisiológico do corpo. Em conjunto, gente, o que eu quero dizer? Que toda a área da saúde tem que trabalhar em conjunto, porque todas essas informações em conjunto é necessário para você ter um corpo saudável. Então, você deve procurar um profissional da saúde que entenda muito bem da alimentação. Por quê? O peixe morre pela boca. Mas você deve procurar aquele profissional que realmente entenda de alimentação. Porque se você vai em profissionais que só conta caloria, me desculpa, mas caloria não é tão importante assim como a nutrição. Porque se você colocar para mim que um chocolate, sonho de valsa, é a mesma coisa que comer uma maçã, e você agora vai comer o sonho de valsa porque tem a mesma caloria de uma maçã, por favor, né? Aí está de sacanagem. É só um exemplo aqui, tá, gente? A alimentação é nutrição, é nutrir o teu corpo. Então, se você vai profissional que conta caloria, vai embora. O profissional tem que olhar a caloria? Sim, mas tem que olhar sobre a nutrição do alimento mesmo, tá?
Eu recomendo você ficar longe de glúten, mesmo que você seja celíaco ou não. Você não pode comer glúten. Glúten não tem benefício nenhum. O teu corpo não digere muito bem, gera inflamações. Ah, doutor, mas eu não sou celíaco. Eu não tenho problema, gente. Tem doença celíaca, tem sensibilidade ao glúten, tem alergia ao glúten e tem a, a sensibilidade ao glúten e também vamos ver qual que é a palavra-chave aqui, a compatibilidade com o glúten. Então, o que que acontece? Às vezes você não é celíaco, mas você tem sensibilidade, você tem alergia e você tem a intolerância. Você tem uma dessas daí. Então, o glúten não é só para quem é celíaco ou não, é para qualquer pessoa, não faz bem para ninguém, tá? Porque o glúten, gente, ele gera inflamação no seu corpo. Primeiro, que o glúten causa like gut. O glúten causa like gut syndrome, que é uma permeabilidade intestinal. Então, o seu intestino ele fica vazado, ele fica cheio de buraquinhos. Automaticamente, toxinas, parasita, bactéria, alimentos mal digeridos entram na sua corrente sanguínea. E se esses alimentos entram mal digeridos na sua corrente sanguínea, que não deveria entrar, mas começa a entrar, gera um processo de inflamação no seu corpo inteiro. E isso faz estimular o seu sistema imune. O teu sistema imune fica louco, começa a combater e, por coincidência, aquela proteína que o teu corpo, o seu sistema imune matou, ela tem uma sequência de aminoácidos. É igual um trem. Imagina o trem, é uma proteína. Cada vagão é um aminoácido. Então ele tem uma sequência. Aí o que que acontece? Ele matou. Só que ele começou a andar no seu corpo, esse teu sistema imune, e porventura aconteceu um mimetismo molecular, a sua tireoide tem a mesma sequência de aminoácidos. Então o trem, os vagões, são o mesmo daquela proteína mal digerida que entrou no seu intestino que teu sistema imune matou. Aí cria um mimetismo molecular. O que que acontece? Agora o seu sistema imune buga e começa a atacar a sua tireoide e cria-se a tireoide de Hashimoto, a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Isso serve para lúpus, isso serve para vitiligo, para artrite reumatoide. Toda doença autoimune, você sempre deve olhar o intestino. Às vezes, 90% das causas principais de uma doença autoimune começa ali. Aí, se você tem tireoide Hashimoto, aí você fica tratando só a tireoide, tá, mas de onde que surgiu? Qual que é a causa da sua doença autoimune? Alguém já olhou para o seu intestino para identificar? Se você foi em alguém que não olhou o seu intestino, me desculpe, mas está muito desatualizado, porque hoje em dia tem muitos livros, muitos artigos mostrando a influência de like gut syndrome, que é esse intestino permeável, com qualquer doença autoimune, tá bom? Então olha o perigo de você estar comendo glúten todo dia. Não é à toa que as doenças autoimunes estão cada vez mais comum. Por quê? Porque está todo mundo ingerindo glúten o dia inteiro. Deu para entender? Agora, derivados de leite, gente. Derivado de leite tem que tomar muito cuidado. Por quê? Tem o seu lado bom, sim, mas tem o seu lado ruim também no leite. Então aí você vai colocar na balança se você deve ou não usar leite. Num modo grosso de explicar, eu não recomendo derivado de leite para ninguém, tá? Porque o leite ele é pró-inflamatório. Ele tem lactose, ele tem caseína, ele tem proteínas de difícil digestão, que num corpo que já está debilitado, um corpo que está com o intestino doente, piora com o derivado de leite. Então, para essas pessoas eu não recomendo. Mas como você não sabe se o teu corpo está bem ou não, então não use nenhum derivado de leite, porque às vezes você acha que está te beneficiando e vai estar inflamando e piorando a sua situação. Então tem muitos casos de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 usando leite, câncer de mama usando muito leite, e tem vários estudos mostrando os malefícios de derivados de leite para a saúde. Inclusive, se você sofre de renite, o seu filho tem muita renite, você já viu como é que está a saúde intestinal? Possivelmente o intestino dele está todo desregulado, está com desbiose, está com inflamação. E também você pode dar muito derivado de leite para ele. Então, se você dá muito derivado de leite para ele e ele tem um intestino inflamado, pode ter certeza que é uma das causas da rinite alérgica dele. Aí você, o que que aprendeu a fazer? A dar antialérgico. Melhora o sintoma? Claro que melhora. Mas a causa da rinite alérgica dele, ou a bronquite, ou a sinusite, ainda existe. Por isso que esse sintoma, esse problema,
sempre vai e volta, sempre vai e volta. Aí você vai no UPA, você vai no 18 horas, você vai no hospital e recebe um antialérgico, às vezes até antibiótico, que acaba destruindo mais ainda o corpinho dessa criança. Então, gente, derivado de leite para criança é um veneno. Cuidado, cuidado, tá? Existem outros leites mais saudáveis? Sim, mas não vou falar aqui hoje, tá? No modo geral, pare de usar leite, ainda mais você que tem asites, rinite, sinusite, bronquite. Cuidado, tá bom? Que é uma das causas principais. Outro ponto é soja, gente. Soja tem muito isoflavonas. E o que, que acontece? Quando você recebe muita soja a longo prazo, ele tem uma função de estrogênio no corpo. Então, a mulher, a criança que tomou muito leite de soja, vou falar da mulher aqui primeiro, da menina, se essa menina tomou muito leite de soja, porque viu que na internet não pode usar leite de vaca, e trocou por leite de soja, cuidado, porque agora ela vai entrar em menarca, que ela entra na menstruação, ela menstrua com 9, 10 anos de idade. Já começa a crescer pelos pubianos nela com 9, 10 anos de idade. Sendo que você que está aqui ao vivo, talvez, você lembra que a sua mãe e sua avó menstruava a partir dos 15, 16 anos? Deu para entender? O que será que aconteceu? Uma das coisas é essa predominância estrogênica em meninas novas. E agora isso em meninos, a piá, igual no sul fala. O que acontece? Se ele toma muito soja, muito derivado de soja, que tem muitas isoflavonas, ele tem uma coisa chamada micropênis. Então ele não tem um desenvolvimento correto do pênis. Aí vai ficar com o pintinho pequeno. Isso vai fazer muito mal para ele futuramente, tá? Até pelo autoestima e tudo mais. Não que isso seja um problema, mas para homem, todo homem sabe que isso afeta bastante o emocional. E também ele libera muita predominância estrogênica no corpo dele e a baixa testosterona. Então, ele tende a ter muitos outros problemas, como ganhar mama, ganhar bunda, aí ele começa a engordar, começa a ter gordura visceral, gordura subcutânea, ele começa a inchar, o desenvolvimento muscular e sexual dele não é correto, porque você está dando muita soja para esse seu filho. Cuidado, cuidado com a soja, tá bom? Então eu não recomendo para ninguém soja. Gente, eu não estou falando que você tomar um leite de soja hoje, amanhã tu está doente. Eu estou falando isso a longo prazo, tá bom? Tem muita gente que fala, eu vou tomar hoje e não vou ficar doente. Claro que não, mas a longo prazo isso vai fazer muito dano para você. Então fique longe de soja. Outro alimento que eu não quero que você coma, se você quer ter saúde, é amendoim. Hoje o amendoim brasileiro é proibido a exportação. Por quê? Porque ele tem um fungo chamado aflatoxina que causa muito mal à saúde. Para você ter ideia, ele não morre nem com fogo, de tão resistente que ele é. Então, se você come um amendoim num doce ou amendoim mesmo, puro, a longo prazo você vai estar, uma hora ou outra, se contaminando com essa aflatoxina. E você vai ficar muito doente com isso. Outra coisa é que o amendoim também tem proteínas. E essas proteínas é difícil de digestão. Então, para uma pessoa que tem disbiose, tem o intestino inflamado e come amendoim, influencia para essa pessoa piorar os sintomas e piorar a saúde intestinal. Então, no modo grosso, fique longe de amendoim e todos os derivados que vai junto ao amendoim, porque uma hora ou outra vai te prejudicar ao invés de trazer benefícios para você, tá bom? Outro alimento aqui é óbvio, isso não precisava nem eu falar, que é o açúcar. Só que é todos os tipos de açúcar, gente. Cuidado com o açúcar. Açúcar demerara, açúcar de coco, açúcar é tudo a mesma coisa. Às vezes fala, mas eu não estou usando açúcar cristal, eu estou usando o açúcar demerara. Gente, açúcar é açúcar. Só que o que eu quero dizer aqui? O açúcar a longo prazo, você exagerando, vai aumentar a tua insulina. E se a sua insulina aumenta, ela predispõe à síndrome metabólica, que hoje o nome já mudou, que é a síndrome da resistência insulínica, que aumenta colesterol, aumenta a chance de você ter hipertensão, a diabesidade, então vai fazer você engordar e ter vários problemas. Então, hoje em dia se mostra que a maioria das doenças tem muito a ver com a insulina, com essa predominância, esse aumento da insulina. E quem aumenta a insulina? O açúcar. Só que não é só o açúcar, quando a gente fala açúcar, açúcar. É todo tipo de carboidrato. Então é pão, é massa, é macarrão, é sua pizza, excesso de batatinha, excesso de fruta, excesso de batata doce. Tudo que é em excesso, gente, mesmo que seja algo natural, aumenta a insulina também.
E se sua insulina ela começa a aumentar, uma das coisas que você vai ter, por exemplo, é engordar, por exemplo, ter hipertensão, por exemplo, infartar. Isso estou dizendo tudo a longo prazo. Então, insulina alta inflama seu corpo, porque ela predispõe a liberar citocinas inflamatórias, que isso contribui para inflamações sistêmicas no seu corpo, fazendo muito mal à saúde. Então, o que eu recomendo é a dieta do Criador. Alguém de vocês ao vivo aqui sabe o que é dieta do Criador? Coloque sim ou não para a dieta do Criador, que eu vou te ensinar agora aqui ao vivo. Amanda, sabe qual que é a melhor alimentação do mundo? Qual? A dieta do Criador. Posso explicar? Pode. Então vamos lá, pessoal. Qual que é a alimentação do Criador? É aquilo que Deus fez. Eu gosto de dar esse exemplo para ficar mais fácil. Imagina que Deus acabou de criar eu e você. E a gente está no meio do mato, sem roupa, sem telefone, sem carro, sem GPS, sem casa, sem nada. Nu, igual Adão e Eva. O que a gente faria? Pensa comigo, o que a gente faria? A gente ia ter comida a cada 3 horas? Não. Não. A gente ia ter geladeira para abrir a geladeira e pegar a comida na hora que quer? Também não. Não, porque não tem geladeira. O que a gente faria? A gente não ia procurar comida? A gente ia caçar. Principalmente caçar. Então, a gente não tinha comida a cada 3 horas. Esse negócio de comer a cada 3 horas é uma enganação. Isso faz muito mal para a tua saúde. Predispõe a muito problema. Porque o nosso corpo não foi feito para isso. Ele foi feito para quê? Para ficar em jejum intermitente. Por quê? É ficar vários períodos sem comer. Porque se Deus acabou de criar a gente está no meio do mato, a gente não tem geladeira, não tem comida, a gente ia procurar comida. Então você acha que a gente ia procurar comida e a cada 3 horas a gente ia ter comida? Não. Então a gente ficaria 10, 16, até 24 horas ou até mais que isso em jejum. Então fazer jejum intermitente é algo divino, é algo que faz bem para a saúde, ficar períodos sem comer. Aí o que acontece? A gente ia comer o quê? O que encontrasse. Então a gente encontrou um javali, a gente matava o javali. A gente tinha geladeira para guardar? Tinha freezer? Não. A gente abria o porco, o javali, e a gente comia, aproveitava 100% do javali. Porque você não sabe se amanhã você vai ter comida de novo, ou essa semana você vai ter comida de novo. Então você abria o porco, o javali, e você comia ele por inteiro. Aonde que dava para comer, você comia. Você comia o cérebro, você comia o olho, você comia as vísceras, você comia a carne, você comia tudo. E você comia tudo de uma vez. Não tinha esse negócio de guardar. Você comia tudo de uma vez. Então esse negócio de eu vou ficar longe de gordura é uma enganação. Hoje em dia já mostra que comer gordura, por exemplo, animal saturada, faz muito bem para a tua saúde. O teu corpo precisa de gordura saturada, tá? Então o que acontece? Você comia o javali inteiro. Só que o que acontece depois que comia o javali inteiro? Você ficava em jejum de novo. Você ficava em jejum intermitente. E você ficava o dia inteiro parado, sedentário? Não. Porque a gente não tinha um lugar fixo para ficar. A gente tinha que andar o dia inteiro. Então a gente andava para o sul, para o leste, para o oeste, porque não tinha o que ficar moscando naquele lugar. A gente sempre estava em procura de uma caverna, sempre uma procura de carne, estava o tempo todo caçando. Aí a pessoa me fala assim: ah, Guilherme, mas eu comia carboidrato. Eu comia mandioca, eu comia arroz, eu comia. Será mesmo que você comia isso na época da caverna? Eu não falei para você que a gente teria que procurar? Como é que a gente ia saber que aquele galho, aquela raiz que se chama mandioca, que está embaixo da terra, a gente tinha que comer? Como é que você sabia? Se a gente está andando, a gente não consegue ver o que está embaixo da terra. Então, na verdade, ó, primeiro, a gente não vê o que está embaixo da terra, então não necessariamente significa que eu vou olhar essa raiz aqui, eu vou tirar ela e vou comer. Primeiro que ninguém come mandioca crua, porque é horrível. Então ele não tem um gosto saudável, então não agrada o nosso paladar. A gente tem que cozinhar, usar tempero, aí a gente come. Então pensa comigo, então já não é algo que faz tão bem assim, tá? Segundo ponto é que a mandioca, ela estava aleatoriamente no solo. Então a gente não sabia se tinha mandioca aqui, se tinha no leste, se tinha no oeste. A gente não sabia. Então era raro a gente encontrar esse carboidrato. Ou a batata, ou a mandioca, ou a batata doce. Era muito raro a gente encontrar, tá bom? Desligou aqui, Amanda. Então o que acontece? A gente
não tinha tanta opção assim ao carboidrato. Aí a pessoa fala assim, ah, Guilherme, mas é errado comer carboidrato? Não. Mas se raramente você comeu carboidrato, por exemplo, a mandioca, não tem problema nenhum. Mas se você fazer jejum, se você fazer atividade física todo dia, não tem problema nenhum você comer carboidrato. Mas a pessoa acha que comer carboidrato é todo dia, o tempo todo, é café, almoço e janta, isso sobrecarrega o teu corpo, tá? A gente não foi feito para isso. Agora, a pessoa me fala assim, ah, Guilherme, mas e fruta? Fruta Deus criou para a gente comer? Sim. Mas a gente come fruta a cada 3 horas? A gente come fruta a cada 3 horas nessa época aí? Não, porque a gente não tinha essa opção de ter vários tipos de fruta e também a opção de comer a cada 3 horas. A gente não tinha. Qual que era? O que que a gente fazia? A gente ia para o leste. Se no leste a gente encontrava um pé de banana, a gente comia banana. Se no outro dia a gente foi para o oeste e encontrou uva, a gente comia uva. Mas é só quando encontrava. E possivelmente era a fruta da estação. Não era hoje é banana com maçã, com manga, com melancia. Essa fartura de fruta, se for ver a longo prazo, não te faz bem, não. Porque tem muito açúcar e também tem muita frutose. E também não é tão benéfico assim você comer carboidrato o dia inteiro, que a longo prazo isso vai te prejudicar. Então a dieta do criador é, primeiro, você comer muita carne, carne vermelha, peixes, frango, comer carne em geral, carne animal. A gente foi feito para comer carne. E também frutas e vegetais, mas muito pouco. É muito pouco, em questão de 10, no máximo 20% de carboidrato diariamente, no máximo. Então, a dieta do criador é uma dieta low carb ou até cetogênica. Tem gente que prefere dieta cetogênica, que é sem carboidrato nenhum. Então, a dieta low carb e a dieta cetogênica é a alimentação do criador. Agora, entra Coca-Cola, entra refrigerante, entra paçoca, entra industrializados, que eu digo assim que é o homem que colocou a mão, não entra. Não entra. Por quê? Porque Deus não fez. Então, se você vai no mercado e você olha aquele alimento que o homem colocou a mão para fazer, vai te prejudicar. O que que realmente acontece no nosso corpo durante o jejum? Ótimo, ótima pergunta. Amanda perguntou assim: o que que acontece no nosso corpo quando a gente entra em jejum? Primeira coisa, você dá um descanso para o teu pâncreas, então você abaixa a insulina. Só de abaixar a insulina, muita coisa melhora no teu corpo. Inflamação melhora, a hipertensão melhora, a tua pressão melhora. Você diminui todas as inflamações do seu corpo diminuindo a insulina, tá? Agora, quando você entra acima de 12 horas, você entra num processo de autofagia. O que é a autofagia? É uma autorrecuperação. O teu corpo tem a capacidade de se recuperar normalmente. Olha só que engraçado. Se você tem uma célula cancerígena, que ela vai te dar problema, quando você está em jejum, você tem a capacidade de fazer autofagia, você pega aquela célula de câncer e você mata ela. Então, jejum intermitente é anticâncer. Então, aquela célula que estava doente, uma célula zumbi, uma célula que estava defeituosa, aquele vírus, aquela bactéria, aquilo que está ali para te prejudicar, quando você faz jejum, você faz a autofagia, que é pegar essa porcaria e jogar fora, destruí-la. Então você mantém-se saudável fazendo jejum. Não interessa o nome da doença, você melhora fazendo jejum.